Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Ecumenismo. Que palavra é essa, ecumenismo? Parece uma palavra muito santa. Parece uma palavra de um patamar espiritual e de um patamar institucional acima de qualquer suspeita. Não é bem assim. Por definição, ecumenismo é todo movimento, é toda intenção que vise reunir em um só elemento, em uma só instituição, todas as igrejas de confissão cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas cristãs protestantes, as igrejas cristãs evangélicas, as igrejas cristãs ortodoxas, enfim, parece a solução de todos os problemas doutrinários e parece que isso vai ser a garantia do surgimento de uma nova instituição, trabalhando exatamente de acordo com a vontade de Deus e satisfazendo a todos os homens, mulheres e doutrinas. Lê do engano. Isso não acontece, não aconteceu e não vai acontecer nunca. Porque as igrejas de confissão cristã, cada uma quer mostrar o seu apego maior ou melhor ou menor à palavra de Deus. Nós cristãos protestantes e evangélicos, nós somos respeitados, reconhecidos e até temidos pelo nosso apego à palavra, pelo zelo que nós temos à palavra de Deus, às revelações de Deus, aos profetas, aos apóstolos, portanto, cartas e epístolas e aos evangelhos. Todos sabem, e isso é de conhecimento público, que os cristãos, protestantes e evangélicos, não cometem nenhum tipo de atividade que seja condenada nas Escrituras Sagradas. Podemos citar, por exemplo, a idolatria, condenada no profeta Isaías, capítulo 42. Embora não seja de linha cristã, mas nós não praticamos, em hipótese alguma, consulta a pressupostos espíritos, como está condenado no livro de Levítico, capítulo 19 e capítulo 20. Se nós cristãos protestantes e evangélicos somos apegados, fiéis à palavra de Deus, que nós guardamos com a nossa própria vida, se for preciso, como é que nós vamos nos unir a instituições que prestam culto a imagens de gesso e de porcelana, contrariando assim a vontade de Deus? Como nós, cristãos protestantes e evangélicos, que só temos uma liderança, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque as lideranças humanas estão subordinadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo morto, ressurreto e glorificado. Se a nossa liderança ela é, acima de tudo, espiritual, em Jesus Cristo, como poderemos aceitar uma nova instituição em que um homem nascido de mulher é dito infalível e também representante de Jesus na face da terra? Cada igreja cristã tem o seu direito, mas tem a sua responsabilidade também. Nós cristãos, por sermos conhecidos pelo nosso apego à palavra, às revelações de Deus, pelo crédito total e absoluto que nós damos à palavra, nós somos muitas vezes combatidos, porque nós somos chamados de inconvenientes e até fundamentalistas, pelo apego à palavra de Deus, coisa respaldada por Jesus e pelos apóstolos, mas nos condenam por isso.
Como nós vamos participar de uma instituição em que a palavra de Deus já está sendo questionada? Eu já, no caso, recebi comentários condenando a sola escritura. Como pode uma coisa dessa? Você pode imaginar homens e mulheres cristãos, protestantes e evangélicos, beijando a mão de homens como líderes espirituais e beijando imagens de gesso e porcelana como sendo representantes de espíritos que podem fazer alguma coisa por nós? Se nada mais são do que imagens vazias, sem fôlego nenhum, sem representatividade nenhuma, mas que no coração de quem pratica está dividindo a glória de Deus? Então fica assim impossível, a princípio, qualquer ecumenismo. E digamos que acontecesse um projeto desse ecumenismo. Quem seria o líder institucional? Um homem cristão protestante? Um homem cristão evangélico? Nunca. Nunca. E eu não preciso explicar que líder seria esse. Assim nós vemos que nesse ecumenismo existe uma sutil manobra muito bem articulada, com muitos sorrisos e palavras lisonjeiras. Nós vemos uma grande artimanha para tirar dos cristãos protestantes e evangélicos o poder da palavra e o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Repito, tirar dos cristãos protestantes e evangélicos o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. Não é isso que nos sustenta? Não é essa a vontade de Deus? Não é essa a vontade inquestionável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas? Sim, é essa. Mas nós não vamos abdicar, não podemos também abdicar nunca dessa palavra. Porque quem renuncia à palavra, renuncia ao Espírito Santo de Deus. Essa noção teológica muita gente não tem, nem no meio protestante, nem no meio católico, que o Espírito de Deus está intimamente vinculado à palavra de Deus. O próprio Jesus disse: quem não ouvir as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará. Se as pessoas pensam que o Espírito Santo de Deus é um espírito e a palavra de Deus, que uns chamam Bíblia ou Escrituras Sagradas, é outra coisa, estão teologicamente enganados e não conhecem a verdade contextual das Escrituras Sagradas. Já tem muita gente boa renunciando à fidelidade à palavra de Deus. E nós, cristãos protestantes e evangélicos, nós não temos vida espiritual sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo de Deus. Aí vai chegar alguém: não, você arranja uma imagenzinha aí, você arranja um santo, você arranja um outro líder, que isso tudo... Não. Existe um só Deus, um só Salvador e um só mediador entre Deus e os homens, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, nós cristãos protestantes e evangélicos não podemos renunciar à palavra, porque renunciar à palavra é renunciar à fidelidade ao Espírito Santo de Deus e à própria vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitos querem que nós renunciemos à sola Escritura.
Os motivos eu não preciso explicar para não me constranger e não constranger ninguém, e fica no bom entendimento de quem tem bom entendimento. A palavra de Deus incomoda muita gente boa, muita gente que diz ser santa, está sendo muito incomodada pela verdade que consta nas Escrituras Sagradas. Por isso querem que nós façamos um meio termo, renunciemos um pouco à palavra de Deus, renunciemos um pouco ao Espírito Santo de Deus, para nós aceitarmos certas lideranças humanas e outros tipos de culto, de adoração, veneração ou qualquer palavra que se queira dar para substituir a idolatria. Não. Esse ecumenismo nada mais é do que uma grande manobra de líderes e de instituições para tirar a autoridade e a credibilidade que o cristão protestante e o cristão evangélico conquistam na sua fidelidade à palavra e ao Espírito Santo de Deus, não prestando culto a nada nem ninguém, a não ser a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E querem dividir as nossas lideranças institucionais. Porque em surgindo uma outra instituição, ela nunca teria por líder um cristão protestante ou um cristão evangélico. E vocês entendem melhor do que eu o que eu quero dizer. Cuidado com essa palavra ecumenismo. Vamos cuidar da nossa formação cristã, do nosso zelo para com a palavra de Deus, para com a nossa intimidade com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Vamos cuidar da formação de nossos irmãos, principalmente os mais jovens e os mais sujeitos a erro. Vamos cuidar das nossas famílias cristãs e vamos cuidar das nossas gerações que estão ameaçadas por esse tal de ecumenismo. Depois desse ecumenismo tem uma coisa pior chamada sincretismo, que já está em andamento há muito tempo e é o sonho de muita gente. E já tem gente cedendo a esse tal sincretismo. Mas o nosso tema principal é ecumenismo. E esse tema, ecumenismo, guarda grandes artimanhas de homens que querem ser líderes, proprietários da tua liberdade de expressão espiritual e, por que não, aprisionar o teu espírito com práticas e conceitos que o próprio Deus condena. Que você entenda essa palavra, preserve a sua fé cristã e que Deus te abençoe em nome de Jesus.